Graça e paz, boa noite. Vamos conversar um pouco hoje a respeito do Sermão do Monte. E, na verdade, o nome seria o Ensino do Monte, né? Porque, tecnicamente, isso que Jesus falou é um ensino, o ensino de Jesus. Uma das coisas que Jesus mais fez durante seu ministério foi ensinar. Então vamos fazer algumas considerações aqui no Sermão do Monte. Em primeiro lugar, eu quero dizer que este ensino do monte foi endereçado aos discípulos, né? Porque Mateus capítulo 4 vai dizer que Jesus ele ensinava nas sinagogas e pregava o evangelho do reino. Então ele tanto ensinava quanto pregava. E no caso aqui, o ensino é voltado para os discípulos, para os que já são da família da fé, né? Portanto, o Sermão do Monte, assim chamado, não tem o propósito de ensinar alguém a ser salvo ou a se converter, mas é instrução para os que já estão dentro da igreja, já são discípulos. Então, eu vou ler aqui inicialmente Mateus capítulo 4, verso 25, que diz assim: E seguia uma grande multidão de gente da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Então, uma grande multidão. E capítulo 5 começa assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então observo que havia sempre esses dois tipos de gente em redor de Jesus. Era a multidão, que aqui é chamada também de uma grande multidão, que especifica até de onde eles eram, e também os discípulos. Às vezes quando fala os discípulos se refere somente aos 12, outras vezes além dos 12, né? Muitos outros além dos 12. Então Jesus, ele proferiu este ensino dirigido aos discípulos, não à multidão, né? Porque supõe-se aqui que os discípulos eram convertidos, enquanto que a multidão não era. Geralmente a multidão se aproximava de Jesus com interesse, geralmente o interesse de serem curadas, né? Até mesmo quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, né? de alimentar-se, era sempre a multidão se aproximava com interesse pessoal, material, não era com interesse normalmente espiritual, embora algumas vezes diz que eles se aproximavam, que tinham vindo para ouvi-lo também, né? O ensino de Jesus e a pregação de Jesus certamente tinha muita autoridade, porque perceberam que eles ensinavam como quem tem autoridade, não como os escribas. Também era bastante atraente, mas a rigor a multidão se aproximasse de Jesus com o propósito, geralmente, de interesses materiais, seculares e não espirituais. Mas vamos ver o que ele diz para os discípulos. Verso agora 5,16. Vou ler 5,16. Ele diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Antes disso, eu quero mostrar aqui que eu entendo hoje que Jesus falou de dois tipos de boas obras, né? Eu poderia até aqui dar um título a essa mensagem como sendo a lei e as boas obras do crente. E os dois tipos de boas obras que o crente ele
deve praticar é um tipo de boa obra que tem uma ação invisível, né? Uma ação invisível, e outra que tem uma ação visível. Um tipo de boa obra que o crente deve praticar é só para Deus ver, né? Não é para ninguém ver. Pelo menos que não seja da parte do crente o objetivo deliberado de se mostrar fazendo essas boas obras, né? Uma ação invisível da vida do crente. E enquanto outro tipo de boa obra é para ser visto. Então eu vou recuar um pouco mais aqui em Mateus capítulo 5. Aliás, antes disso, de recuar em Mateus, eu vou lá em Efésios 2. Efésios 2, porque lá exatamente falo desse assunto também. Efésios 2:8 é um texto famoso, né? Eminentemente evangelístico, que explica como uma pessoa deve ser salva. Então diz lá, Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Olha só, aqui ele está mostrando como ser salvo, né? O caso do Sermão do Monte ele não está mostrando como ser salvo, aqui ele está mostrando como ser salvo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Eu já digo aqui que aqui a lei não entra, né? A lei não entra na salvação. Aí diz: e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí já, vou levar ao pé da letra aqui, coloca a iniciativa da parte de Deus, né? Então, mas não vou explorar muito essa passagem hoje, porque minha questão com as obras aqui. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, aí já vem, na salvação, as obras não entram. O que entra é a fé. A graça por meio da fé. Agora, chega no verso 10, que a pessoa já se converteu, ele vai falar das boas obras. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aqui as boas obras que são mencionadas lá em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte ou Ensino do Monte. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus nos salvou, agora já estamos salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, as obras não entram na salvação. Agora que já estamos salvos, agora estamos em condições de praticar essas boas obras que Deus preparou de antemão. Deus já tinha uma agenda para nós cumprirmos. Certamente Deus tem uma agenda para cada crente cumprir neste mundo, né? Se nós vamos nos encaixar dentro dessa agenda ou não, é outra história. Então, só mostrar aqui que para ser salvo, pelo menos inicialmente, não entra a lei, não entram as obras, é dom de Deus, é uma dádiva, um presente de Deus, né? Através da graça por meio da fé. Agora, vamos retornar para Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, Ensino do Monte, para os que já são crentes. Supõe-se aqui que a pessoa já foi salva. Aí ele vai dizer, verso 13: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, o sal. E aí, como eu falei ainda há pouco sobre que há dois tipos de boas obras que o crente deve praticar. Uma delas é uma ação invisível aos olhos humanos. Essa, creio eu, é simbolizada pelo sal, né? Porque o sal, quando nós o colocamos numa panela, vamos dizer, de alimento, de comida, ele desaparece, você não vê mais o sal, você não vê. Então, para você saber se uma comida tem sal ou não, você tem que provar. É uma ação invisível, você apenas sente, né? Aí para isso aqui, por isso que ele disse: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido ou perder o sabor, não tiver mais o efeito de salgar, de dar paladar, para que seja sentido, ele para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então o sal aqui está representando esse tipo de ação, ou de boas obras do crente. Uma ação invisível. E eu diria inclusive que esse tipo de boas obras,
ele está representado mais um pouco na frente, ainda no ensino do monte, em Mateus capítulo 6. Mas antes disso eu quero ler 5:20. 5:20 diz assim, Mateus 5:20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, os escribas e os fariseus, eles tinham um tipo de justiça, eles adotaram um tipo de justiça, que naturalmente o tipo de justiça que os fariseus adotaram era se justificarem por obedecer à lei, por fazer as boas obras de maneira visível e praticando da lei. Né? Muita gente hoje, né? Algumas religiões até ainda seguem esse padrão aqui, a justiça dos fariseus. Eles se justificavam, ou eles eram salvos, acreditavam eles, por praticarem a lei e até por praticarem as boas obras. Né? É exatamente isso que Jesus está dizendo que não funciona. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, se a justiça de vocês, e aí ela tem que ser além dessa daí, dos fariseus e dos escribas, né? E aqui justiça no sentido de salvação, de justificação. Por isso que a palavra justiça, ela aparece muito aqui, mais de uma vez, digo. E aí eu quero ir para um outro texto em Lucas, que é Lucas capítulo 7. Ver se eu vou achar esse texto aqui. Lucas 7:29, né? Na mesma linha de Mateus 5:20, diz assim, Jesus que está falando, e todo o povo que ouviu João Batista e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Olha só, aqui enorme a palavra justiça aparecendo aí. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Então, os fariseus tinham uma concepção de como se justificar, como se salvar, que era exatamente pela prática da lei, né? E a prática das boas obras. Eu acredito que essa é a maneira de pensar do homem natural. Mas a partir de João Batista, Deus enviou a sua própria maneira de salvar o homem. E aí esse povo simples aqui, que diz que foram todo o povo e os publicanos, né? E também os pecadores, eles aceitaram o batismo de João, que era um batismo de arrependimento, e na sequência veio Jesus, que acrescentou o batismo no Espírito Santo. O coisa que os fariseus rejeitaram. Então, aí Jesus está dizendo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. E aí agora eu vou para o capítulo 6 de Mateus, porque vamos conectar Mateus 5:20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aí quando chega em Mateus 6:1 ele diz, guardai-vos de fazer a vossa justiça. Aí é que é a questão aqui da tradução, porque na minha versão aqui está esmola. Só que no texto original não é esmola, é justiça. E é a mesma palavrinha que aparece em 5:20, aparece em 6:1, de kaiosune, ou de kaiosune. É justiça. Então ele está dizendo, guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Me parece então que a questão do sal, usado como um simbolismo, né, das boas obras que o crente deve praticar, e a ação é invisível. Mas mesmo o sal tendo uma ação invisível, ele dá sabor, você tem que experimentar, né? E aqui, naturalmente, o sal serve para muitas outras coisas, mas no caso aqui, eu creio que Jesus está se referindo à função primária do sal, que é dar sabor, paladar. Tem que provar. Então eu creio que essa questão aqui, quando Jesus fala assim, diz, quando, pois, deres esmola, não faça tocar a trombeta diante de si. Ou seja, a ação invisível do crente, dando esmola, não sabe a tua mão esquerda que faz direita, e ele termina dizendo assim, para que a tua esmola seja dada
ocultamente, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então esse tipo de boa obra aqui deve ser feito secretamente. Só Deus vê e ele vai recompensar. E na sequência ele fala da oração da mesma maneira. E quando orar, não sejais como os hipócritas. É por isso que Jesus chamou os escribas e fariseus de hipócrita, porque eles se enquadravam nessa categoria. A concepção deles sobre justificação, salvação, era praticar essas boas obras publicamente e não secretamente. Aí Jesus diz, quando orar, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E depois vai falar a mesma coisa com respeito ao jejum, né? Então, essas aí são as boas obras do crente, que já é crente, que não tem nada a ver, isso aí, em princípio, nesse texto aqui, que eu estou citando, não tem nada a ver com a salvação, é a conduta do crente. Mas só que, na sequência, Jesus vai falar de um outro tipo de boas obras do crente. E eu acredito que esse outro tipo tem que ser visto, porque ele vai dizer o seguinte, em Mateus 5, 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Parece contraditório, né? Porque enquanto que ali era para ninguém ver, ele está dizendo aqui. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então essas boas obras aqui que o crente deve praticar, simbolizado pela luz, é uma questão agora de ver, né? É para ser praticada para que os homens vejam as boas obras. Por isso que eu digo, em vez de haver uma contradição, aqui existe, eu creio, dois tipos de obras, de boas obras do crente. Aquela que é simbolizada pelo sal, cuja ação é invisível, mas que funciona porque o sal impede o apodrecimento, dá sabor. Por isso que ele disse, né? Vós sois o sal da terra. E o planeta Terra todo, a igreja é esse sal, através dessa ação invisível que ela exerce pela prática dessas boas obras secretamente. Só Deus vê, mas ele recompensa. E já nessa outra segunda questão aqui, que ele usa a luz como sendo uma figura, uma ilustração desse tipo de boas obras, né? É para ser visto pelos homens. Acredito que até desse tipo de boa obra, da conduta do crente, que deve ser visto pelos homens, daí que resulta a reputação. O bom mar, né? Sabemos que a reputação, ela é importante, né? Um dos requisitos para os diáconos serem eleitos lá em Atos capítulo 6 era que fossem homens de boa reputação. E outros textos também falam disso. Então, acredito que a boa reputação decorre das boas obras que são praticadas publicamente, para que os homens vejam, né? Por isso que ele diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, essas boas obras que devem ser praticadas publicamente, não glorificam a pessoa, né? O homem, o discípulo, mas glorificam a Deus, né? Vejam as vossas boas obras e glorificam a Deus. Em vez de glorificar a pessoa que está fazendo as obras, glorificam a Deus. É nessa direção aí que ele está fazendo. Portanto, ainda em Mateus capítulo 9, quando Jesus cura o paralítico de Cafarnaum, em Mateus 9, 8, ele termina dizendo o seguinte: e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Tal autoridade aos homens. Então, nesse caso aqui, essa obra que Jesus praticou, no caso de curar um paralítico, glorificou a Deus, né? Glorificou a Deus que dera tal autoridade dos homens. Sempre naquela ideia de não chamar glória para si, mas para Deus, né? Nesse sentido aí. Agora, na sequência aí, Jesus vai falar o seguinte,
aqui em Mateus capítulo 5, ainda verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Por isso que eu creio que, pelo menos, parte dessas boas obras é o cumprimento da lei. Veja que, por isso que ele, quando ele falou a respeito das boas obras do crente, ele já começa a se referir à questão da lei, né? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque eu já tenho visto várias interpretações aqui que vão noutra direção, mas eu entendo que Jesus está dizendo aqui que a lei, ela deve ser cumprida. Ele disse, não vim revogar, Baruch está dizendo isso, não vim revogar a lei, não vim anular a lei, não vim destruir a lei, no sentido que a lei de Deus é eterna, mas para que ela serve é outra história, né? E aí Jesus disse que ele veio para cumprir a lei. Até entendemos que a partir do momento que o Adão pecou, nenhum ser humano, na sequência Jesus vai dizer isso aqui, que depois que o Adão pecou, que entrou a corrupção na natureza humana, nenhum ser humano jamais pôde cumprir a lei. Não cumpre porque não pode cumprir mesmo. Mas Jesus, que não tinha pecado, Jesus veio para cumprir a lei, porque a lei tinha que ser cumprida, alguém tinha que cumprir. No caso, foi Jesus que veio, por isso que ele disse, tem que observar isso aí. Nem um tio, nem um jota cairá da lei, sem que tudo seja cumprido. E foi Jesus que realmente ele veio fazer esse cumprimento aí. Ele veio cumprir, né? Agora, por isso que eu quero ler Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, que vai falar exatamente alguma coisa a respeito desse mesmo assunto. Tiago 2, 8, diz assim: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Aí veja que aqui ele está se referindo ao decálogo, aos 10 mandamentos. Muitas vezes, quando fala da lei, pode estar se referindo só aos 10 mandamentos, outras vezes não, né? E aqui está falando dos 10 mandamentos, né? Ele disse, porque aquele que disse, não cometerás adultério, que é o 7º mandamento, também disse, não matarás, que é o 6º. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqui, eu volto a destacar aqui a palavra misericórdia. Quando eu falei ontem sobre a história do samaritano, do bom samaritano, destaquei ali que a palavra misericórdia e compaixão está no centro do ensino de Jesus. E aqui, Tiago fala 3 vezes sobre misericórdia, com esse negócio porque ele citou ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, ele está dizendo aqui que se alguém guardar toda a lei, mas quebrar um só mandamento, é como se tivesse quebrado os 10. E aqui ele cita 2 mandamentos do decálogo, da segunda tábua, o 6º e o 7º, mas o assunto que ele está falando aqui, Tiago, no capítulo 2, é um outro tipo de pecado, que é fazer acepção de pessoas. Então, fazer acepção de pessoas é pecado, só que não está nos 10 mandamentos. Mas aqui, ele provavelmente está incluindo na lei, porque a lei às vezes vai além dos 10 mandamentos. Então, por isso que só Jesus podia cumprir a lei, porque ele não transgrediu nenhum mandamento, né? Enquanto que o ser humano pecador transgride. E aí, o homem não poderia ser justificado pela guarda da lei, né? Agora,
eu vou mostrar a seguinte coisa aqui. A lei não justifica o homem, ou seja, a lei não salva o homem, mas é a fé que salva. Então, vamos ver aqui, Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Que diz o seguinte, Gálatas 3:11, é uma discussão grande, vou citar só o versículo 11. Paulo está discutindo aí sobre o assunto, ele vai dizer assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, a guarda da lei não justifica ninguém, em vez de estar lá na discussão que Jesus está fazendo em Mateus, no ensino do monte, né? Ninguém é justificado por guardar a lei, porque o justo viverá da fé, ou seja, a justificação, a salvação, como Efésios 2:8 diz, é pela fé, não é pela guarda da lei, nem por praticar boas obras, né? E às vezes praticar boas obras é exatamente guardar a lei. E ainda tem mais um outro versículo de Romanos 5:1, onde Paulo vai dizer a mesma coisa. Romanos 5:1, ele vai dizer o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é bom ter muito cuidado, porque eu tenho visto alguns pregando, confundindo, sem distinguir a justificação sem as outras partes da vida cristã. A justificação, que é a salvação, que é tornar a pessoa salva, é a porta de entrada do reino de Deus, é só o início, a pessoa está salva. Aí como a pessoa foi justificada sem precisar guardar a lei, sem fazer boas obras, a pessoa equivocadamente pensa que a partir dali ela pode contar do mesmo jeito. Não, você não precisa fazer nada não, foi pela graça. Foi pela graça, mas agora que você foi salvo, você tem que fazer um bocado de coisa. Aí o que vai dizer aqui o texto. Então, mostrando aqui, eu ainda vou mostrar o seguinte: o cristão não está debaixo da lei, né? É complicado dizer isso aqui. O cristão não está debaixo da lei. Gálatas 3:23. Vou botar Gálatas 3:23. O cristão não está debaixo da lei, né? Eu citar a escritura, porque, como diz o outro, não sou eu que estou dizendo, mas é a Bíblia, né? Olha só. Eu poderia até destrinchar todo esse capítulo desde Gálatas, que vai muito fundo nisso, mas não vai dar tempo, então vou citar só aqui. Gálatas 3:23. Eu digo o seguinte: mas antes que a fé viesse, estavam guardados debaixo de aio, pedagogos, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, de pedagogos, aqui botou de tutor, né? Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Novamente ele repete que a justificação é pela fé. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Ou seja, não estamos debaixo da lei. Então, eu realmente fiquei, meu Deus, mas nós não estamos debaixo da lei. Não estamos debaixo da lei. Então, não precisamos cumprir a lei, precisamos. É que é o grande paradoxo, é isso aí. Nós não estamos debaixo da lei, porque está dizendo aqui que depois que a fé veio, o Evangelho, Jesus Cristo trouxe o Evangelho da fé, então nós não estamos mais debaixo da lei. No sentido que se nós não somos salvos por guardar a lei, também não nos perdemos por quebrar a lei. Mas não estamos desobrigados de praticar a lei. Esse que é o ensino que tem que ser considerado aqui. Embora que não seja para a salvação. Então vamos lá, voltar em Mateus capítulo 5, verso 19. O verso 19 é muito importante. Diz aqui, olha o que Jesus está dizendo. Na sequência do Sermão do Monte, para discípulos, pessoas que já estão salvos, foram justificados pela fé nele, ele vai dizer, 5,19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, e aqui é possível que ele esteja se referindo aos 10, mas na sequência ele vai dizer coisas que não estão nos 10, portanto inclui os 10, mas talvez não exclusivamente. Assim, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, se ele tiver pensando nos 10 mandamentos, o menor é o 10º, não cobiçarás. E assim ensinar os homens. E aqui ele conecta o
O violar com ensinar os homens. Aquilo que nós cremos e praticamos é aquilo que nós ensinamos. Então, se a pessoa ela violou um dos mandamentos, por menor que seja, isso que ela vai ensinar para os outros. Aí a gente esperava que dissesse assim, perdeu a salvação, mas não é isso que ele disse. Ele disse assim, será chamado menor no reino dos céus. Opa, será chamado menor no reino dos céus? Ou seja, ele vai continuar no reino dos céus. Mesmo que ele tenha quebrado esse mandamento pequeno aí, né? Ensinou e também ensinou errado. Mas ele não será expulso do reino dos céus, ele será chamado menor, será rebaixado dentro do reino dos céus, perderá status dentro do reino dos céus, mas não será lançado fora do reino dos céus. Esse texto aqui está dizendo, né? Eu não vou chamar outros textos, mas esse texto aqui está dizendo isso. Aí ele continua. Aquele, porém, que os cumprir os mandamentos, né? Aquele que cumprir os mandamentos e ensinar, é a mesma coisa, aquele que também cumpre o mandamento, ele ensina. Ou é uma obrigação de quem faz alguma coisa ensinar, ou então já é natural do ser humano ensinar aquilo que ele pratica, ou que crê, né? Aí ele será chamado grande do reino dos céus. Então ele está colocando aqui, dentro dessa questão das boas obras, que eu creio que os 10, a guarda dos mandamentos inclui a prática das obras, que a guarda dos mandamentos ou a quebra dos mandamentos de Deus não lança a pessoa fora do reino de Deus, mas ela tem a ver com o status dentro do reino de Deus. Será o menor ou o maior. É o que ele está dizendo aqui nesse texto. Naturalmente, sei que há outros textos que parece dizer coisa diferente, mas eu estou me atendo a esse texto aqui, porque é o que ele está dizendo, né? E Jesus é que está falando aqui. Então, o cristão não está debaixo da lei, mas o cristão deve guardar a lei. Deve guardar a lei, porque se ele não guardar a lei, nesse texto aqui, ele terá prejuízo. Ele será rebaixado, terá status rebaixado dentro do reino de Deus. Então, mesmo assim, é melhor que o cristão cumpra a lei, porque não para se justificar, né? Aí disse, ele teria que se gloriar, mas não é para se gloriar. Deus disse, não é para se gloriar. Mas ele deve cumprir a lei, porque se ele não cumprir, ele vai perder, né, aquele galardão que o capítulo disse. Teu pai que vem em secreto te recompensará, vai perder galardão, vai perder status, vai perder posição. E eu estou dizendo, esse texto está falando isso. Há outros textos que dá a impressão que a pessoa pode até ser jogada fora, mas aí é outra história. Eu vou me ater esse texto aqui, porque é o que ele está falando. Então o cristão deve guardar a lei, não para ser salvo, porque ele já está salvo, né? Mas para ter o status dentro do reino de Deus. Então, isso que eu quis deixar hoje à noite, né? A lei e as boas obras do crente. E isso é para quem já é convertido, já está salvo, está dentro do reino de Deus. Então deve praticar boas obras, dois tipos de boas obras, que é um é invisível, outro é invisível, um é visível, outro é invisível, o sal e a luz. E deve se esforçar para guardar a lei. Até porque o homem não podia guardar a lei, porque ele não tinha o Espírito Santo. Quando Adão perdeu o Espírito Santo lá no paraíso, ele não pôde mais guardar a lei. Mas uma vez que ele se tornou cristão, e aí ele recebeu de volta o Espírito Santo para habitar nele, ele tem novas condições de obedecer à lei. Né? Embora Deus já sabe da precariedade do ser humano. Mesmo com o Espírito Santo, ele pode ainda cair, né? Mas Jesus disse lá na sequência de assim, esse versículo é muito bom, diz assim, que ouviste que foi dito aos antigos, não cobiçarás, né? Ou não adulterarás, não adulterarás. Ele disse, eu porém vos digo, se alguém apenas olhar para uma mulher para cobiçar, em seu coração já cometeu adultério com ela. Ou seja, isso só uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de passar numa prova dessa. Então, uma vez que o crente tem o Espírito Santo, é possível que ele possa guardar a lei de Deus, embora eu não vou cair nessa, né, no extremo e dizer que ele pode guardar perfeitamente a lei de Deus, porque de repente ele não consiga, mas de repente pode conseguir também. Né? Eu vou deixar em aberto isso aí. O certo é que a salvação é pela fé, mas até eu já mostrei no outra oportunidade que a fé, ela tem um rito, né? Tem que aprender o rito de salvação pela fé. E depois que ele está salvo, então ele deve praticar boas obras, que consistem em guardar a lei e
outro tipo, qualquer boas obras, né? Todo tipo de boas obras a partir dali. Para ele se dar bem, né? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós, né? Para que nós possamos fazer essa caminhada e chegar até o fim, né? A caminhada da vida cristã, que na verdade é uma corrida, como eu já disse na outra oportunidade. Amém.